Bom dia! Bom dia, Carla. Bom dia! Estou aqui com o doutor Isadora Alvarenga. Acho que muita gente já conhece, mas assim, como o YouTube ele tem um alcance bem diferente do Instagram, né? Eu acho que vai ser legal, principalmente quem faz a busca de imigração, como que é a vida na França, essas coisas todas, né? E hoje a gente vai falar sobre algo muito legal aqui no Chá das 5 com Carla em Paris, que é sobre casamento, sobre vida familiar, casamento com francês, casamento com tudo. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos conhecer um pouquinho quem é a Isadora. Bom, eu sou a Isadora, eu venho de Minas Gerais, mas eu cresci em uma cidade pequenininha perto de São Paulo. Eu sempre quis ser advogada, desde muito cedo. E aí eu fiz a faculdade em São Paulo, na USP, e durante a minha faculdade eu vim aqui para a França fazer um intercâmbio. Eu me apaixonei pela França, voltei para o Brasil, comecei a trabalhar num escritório franco-brasileiro, vim de novo para a França para fazer o meu mestrado, decidi ficar. Então eu passei na prova da ordem aqui, comecei a advogar em direito dos estrangeiros e depois em direito de família, e até que eventualmente eu decidi abrir o meu próprio escritório e hoje estamos aqui. Então tudo começou com o intercâmbio? Tudo começou com o intercâmbio. Eu me apaixonei muito pela França e eu tive sorte de, quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhava no Brasil para franceses, então eram franceses que tinham empresas, franceses que estavam no Brasil, então eu continuei com muito contato com a França, com o direito francês, tanto que o motivo pelo qual eu vim fazer o meu mestrado aqui é porque eu usava tanto a lei francesa que eu falei, eu acho que eu preciso de uma especialização na França. Exato. Aí quando eu vim para cá eu conheci meu marido e aí a motivação para ficar aqui aumentou e ficamos também. Ele já morava aqui? Ele veio para fazer um pós-doutorado aqui, ele também é estrangeiro. Sim. E não tinha lógica eu me mudar para a Índia, ele se mudar para o Brasil. A gente achou que a nossa vida ia ser melhor aqui na França e aí Sim. A gente decidiu ficar. Mas ele também estava aqui há um ano quando a gente se conheceu. Vocês falam em que língua dentro de casa? Vocês se comunicam em quê? Em inglês, francês, em quê? Majoritariamente em inglês. E aí, quando a gente não sabe as palavras, a gente usa as outras línguas que a gente conhece. Então, às vezes, eu tô falando com ele em inglês, eu não sei alguma coisa, aí eu falo em francês, porque, enfim, às vezes é difícil, né? Então, majoritariamente em inglês, e aí o que eu não sei inglês eu falo francês. E ele fala francês hoje em dia ou ainda tem dificuldade? Ele não fala francês que nem eu, mas ele fala francês o suficiente para se comunicar. É só que para ele o inglês é uma língua ainda mais fácil, então a gente acaba priorizando. Entendi. Essa é a questão do couple mixed, né? São várias línguas. Eu também sou casada com um que não fala português nem inglês, né? A sorte é que eu já falava francês. Mas dentro de casa eu falo português e inglês o tempo todo, porque eu falo português com Lorena, falo francês com ele fala francês com Lorena, e assim a gente vai vivendo essa zona organizada, né? Exatamente. E então agora, tipo assim, a nível de futuro... A gente vai ficar aqui. Aqui. Não tem a menor dúvida, não. Eu já tô com o escritório aqui, eu gosto muito dos meus clientes aqui, eu gosto muito do trabalho que eu faço aqui, porque eu sempre gostei muito de direito. Antigamente eu trabalhava com direito societário, mas eu sou uma pessoa que tem um lado social muito aflorado. Sim. E eu sentia que faltava alguma coisa. E quando eu comecei a trabalhar com imigração, com direito de família, é muito bom, porque você começa a ver como o seu trabalho muda radicalmente a vida de alguém. Exato. Na verdade, tudo começou com um estágio que eu fiz em imigração, porque eu tinha 2 meses livres de férias, eu falei, vou fazer esse estágio em imigração, porque era com um advogado brasileiro, eu falei, vou fazer, quanto mais estágio, melhor. Isso. E eu gostei muito de trabalhar com isso, porque é muito óbvio que eu sou paga para isso, mas existe um segundo pagamento, que é a gratificação de ver graças ao seu trabalho, alguém está regular, alguém vai poder trabalhar, alguém vai poder estudar aqui, ou graças ao meu trabalho, alguém vai ter direito de ver o filho, vai ter... Exatamente. É uma parte que eu gosto muito do meu trabalho, e eu falei, não, é isso que eu quero. Não, e eu achei genial quando você abriu essa janela do direito de família. Sim. Porque a gente já se conhece já há um tempo. Sim. E naquela época era bem comum, ainda é bem comum você ver advogado brasileiro mais fixo na questão legalizatória. Sim. E
quase ninguém pega direito de família. Foi por isso que eu decidi abrir, porque, bom, eu já comecei a gostar um pouco de direito de família, e aí eu vi que para a imigração, hoje em dia as pessoas conseguem encontrar um advogado que fala português para ajudar com essa questão. Direito Exato. de família, não, as pessoas ainda tinham muita dificuldade, então eram muitas, a maioria das vezes mulheres que não falavam francês, não conseguiam ter. Às vezes até encontravam um advogado, não conseguia nem comunicar o que elas precisavam, Exato. ou não conseguiam passar as provas para o advogado, porque muita coisa estava em português, e acabavam tendo os direitos violados por uma questão de comunicação. E quando eu comecei a ver que existia essa necessidade, foi quando eu comecei a estudar, a investir, e eventualmente abrir o setor de direito de família no meu escritório, e graças a Deus tem dado muito certo, e realmente existia essa necessidade, porque eu pego alguns casos que eu tenho casos que às vezes o cliente de família, ele é um cliente francês, ele ou é uma brasileira ou um brasileiro que fala francês e que conseguiria se virar, mas eu pego muitos casos que eu sei que se eu não tivesse ali, essa pessoa não ia encontrar outra pessoa que conseguisse entender o que ela precisa. Exatamente. E a gente como brasileiro, a gente tem um diferencial. Porque a França diz não e a gente vai atrás do sim até eles mudarem de ideia. E eu acho que a gente também, uma questão que eu gosto muito assim do meu atendimento e da forma como eu trabalho, e que às vezes eu acho que, enfim, cada advogado tem um tipo de perfil, né? Mas eu sinto que os advogados franceses têm um perfil muito formal. E eu já tenho um perfil de advocacia humanizada. E eu acho que para direito de família, eu acho que é algo que faz bastante diferença. Não, foi genial. Essa sua, né, esse seu feeling foi algo assim que me deixou com o coração quentinho quando eu vi. Sinceramente. Bom, a gente vai falar hoje sobre algo hiper importante, que são a questão da vida familiar na França. Principalmente para quem é brasileira, que acaba vindo para cá, se casa ou com europeu ou com francês e se casa, entre guillemets, se casa. Sim. Mora junto, porque morar junto na França não é o morar junto no Brasil que você diz, é meu marido! Aqui não é assim, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos começar explicando para a galera o que é vie commune, Pacs, acto de mariage, qual é a diferença entre casamento, Pacs, o que é Pacs? Pacs e união estável é a mesma coisa, né, para tentar ver se a gente coloca um pouco mais de clareza. Claro. Para as mulheres também não serem tão enganadas, porque muitas acreditam, às vezes, nos seus parceiros, e eles podem fazer o que eles quiserem, porque é o país deles, ou eles são europeus ou eles são franceses, e a gente fica meio que vendida, né, nessa história. Sim. Então, basicamente, quando você está em um relacionamento, você pode ter alguns status. O primeiro é o que a gente chama de concubinagem, que é quando você está morando junto, né, enfim, tô namorando, a gente foi morar junto, estamos vivendo junto, a gente estava até conversando agora há pouco, tem a questão, tem como fazer declaração de vida comum aqui, isso. Aí a gente tem também declaração de concubinagem, mas basicamente não tem direitos, deveres nenhum, é só uma declaração de que essas duas pessoas estão num relacionamento amoroso. Exato. Segundo status é o Pacs. O Pacs, a gente tem o costume de falar que é como se fosse a união estável no Brasil. Por um lado, por outro lado, não é nada. Então, o Pacs, ele é um ponto anterior do casamento, né? Ele já traz ali uma vida comum, uma cooperação entre o casal maior. Então, por exemplo, você vai declarar impostos juntos, enfim, tem ali já o contrato de Pacs, né, a declaração, então você pode fazer o pedido, mostrar que vocês ainda estão juntos. Então, existe ali já um nível a mais como se fosse a união estável no Brasil. Só que aqui na França eles são pessoas muito contratuais. Essa história que a gente fala no Brasil de vive como esposa, tem direitos de esposa, isso não existe aqui na França. Eu estava até comentando com a Carla de alguns casos que eu tenho de mulheres que vieram para cá, do Brasil para cá. Uma coisa que eu acho que é muito cultural é os franceses têm bastante medo de se casar. Muito! Para eles se casarem às vezes demora um pouco. Eles adoram concluir o Pacs, não tem por que casar, o Pacs é suficiente, nananana. E a gente que vem do Brasil acha que o Pacs é união estável e fala, quase a mesma coisa que um casamento, então se ele tá insistindo, vamos fazer o Pacs.
Gente, não é como um casamento, não é nada como um casamento. Você não está protegida de nada. Então eu tenho vários casos em que a pessoa veio do Brasil, se apaixonou por um francês, um português, lindo, viveram felizes para sempre durante 10, 15, 20 anos, tiveram filhos, 1, 2 filhos. Muitas vezes acaba que a mulher, quando vem para cá, tem mais dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Sim. Quando tem filhos, muitas vezes ou para de trabalhar para cuidar das crianças, ou começa a trabalhar meio período porque não compensa pagar a babá, colocar na creche, é mais fácil ficar em casa, e a vida profissional acaba tendo uma perda. Passam-se 10, 15, 20 anos, o casal muito lindo, amoroso, e aí um dia o cara acorda e fala, então, não quero mais. Conheci outra pessoa, não quero mais, saio da minha casa e se vira. Não, e isso às vezes acontece depois de 20 anos juntos, tá? Eu tenho casos de mais de 20 anos. Pois 20 anos juntos. Então não é que é falta de amor, falta de... Eles acharam que estava tudo certo. E para elas, estão acostumadas com união estável como é no Brasil, achavam que tudo certo. Um dia o esposo acorda e fala, olha, não quero mais, vai embora da minha casa, eu não te devo nada, você não tem direito a nada que eu construí nesse tempo, não tem direito à pensão, não tem direito de ficar morando nessa casa, não tem direito a nada. Literalmente vaza, tchau e bênção. Se tiver que pagar alguma coisa, é a pensão das crianças, que aqui na França é muito, muito menor do que no Brasil, tá? Não, essa história de 30% que existe no Brasil, aqui, quando muito, nossa, geralmente é 10, 15%, 18%. Então, assim, não... E quando? Então não é como a pensão no Brasil. Então, Pax é um tipo de união estável em teoria, mas em termos de direito não tem nada a ver com a união estável que a gente tem no Brasil. Por último, a gente tem o casamento, que aí sim tem todas as proteções de herança, de pensão de reversão, de domicílio conjugal. Pensão de reversão é se a pessoa falecer, você recebe isso, como se fosse a pensão por morte lá no Brasil. Isso, exato. Okay. Obrigada. Você pode até ter direito ao que a gente chama aqui de prestação compensatória. Então, mesmo para os casais porque quando a gente casa, a gente pode escolher comunhão parcial, separação total, comunhão total, ou comunhão reduzida aos aqui. E quando você faz o contrato, se você não fizer o contrato com o notaire... É que nem no Brasil, é que nem no Brasil. Parcial. O que você construir junto é dividido junto e em caso de morte fica para os herdeiros, né, para a companheira e para os filhos, se tiver. Exato. Então o casamento, independente do tipo de comunhão que você escolha, você é herdeira daquele, né, do seu esposo, você pode ter direito a essa pensão de reversão, porque a gente nunca sabe quando uma tragédia vai acontecer. Exatamente. Se houver uma separação e que existe uma diferença de renda entre o esposo ou a esposa, e a gente tem o costume de falar a esposa porque, enfim, a gente vem numa sociedade que geralmente, né, agora tá mudando, mas se, óbvio, quem ganha menos é o esposo, ele também pode ter direito ao que a gente chama de prestação compensatória. Não é uma pensão, que nem a gente tem no Brasil, é um pagamento que a gente faz ou em uma vez, mas é um valor fechado. Uhum. Você pode pagar em várias vezes ou em uma vez, mas é um valor fechado que funciona como uma indenização pela perda do nível de vida na separação. Quando você está no processo de separação, tem como pedir algo que a gente chama de dever de socorro. Então, essa mulher que foi botada para fora de casa, depois de 10, 15 anos sem trabalhar, sem €1, sem um lugar para ir, num casamento, ela pediria ao juiz o dever de socorro. Então, esse marido, ele teria que pagar ali uma quantia por mês até ela conseguir, por exemplo, até o final do divórcio, mas para ela poder se restabelecer. Uhum. Ela poderia pedir ao juiz para ficar no domicílio conjugal. E isso mesmo que a casa seja no nome do marido, ou esteja alugada no nome do marido. Então, tem uma série de proteções, né, independente do regime que você escolher. Então, mesmo dentro da separação total. Então, eu acho que é bem importante a gente entender quais são os direitos, quais são os deveres, porque, assim, eu entendo que as pessoas vejam a vida de uma forma diferente, muita gente, às vezes, não acha que não tem necessidade de casar, ou não quer se casar, e tudo bem, só que você precisa saber no que você está se metendo. Exatamente, porque hoje está tudo muito lindo, mas daqui a 20 anos a gente não sabe. E curioso o fato que o homem com 80 anos, ele ainda arranja uma gatinha. A gente com 80 anos fica um pouco mais difícil. Ainda tem esse problema. Também, mas... Não, é impressionante. Para o homem é muito fácil. Eu vejo isso, não sei, é muito fácil para o homem
se reconstruir após um divórcio quando ele tá mais velho do que para a mulher. Eu acho que tem muita coisa envolvida nisso, Carla. Desde uma questão de a gente acaba vendo que, infelizmente, muitos casais, mesmo hoje em dia, a mulher ainda acaba se dedicando muito mais à vida de casal, à vida das crianças, à vida doméstica. Então, eu acho que também existe ali um período de luto dos dois pelo relacionamento que acabou, e existe também um período de luto por todo o trabalho e o esforço que se foi colocado para construir essa relação que não deu certo, e eu sinto que, infelizmente, ainda é o caso de que as mulheres colocam mais esforço. Exato. E acabam tendo esse período de luto maior, porque Sim. muitas delas, eu fiz tudo, eu aquilo, não adianta, acabou. E a gente é mais emotiva também, a gente tem a questão da emoção, né, os hormônios e tudo, Não sei, eu tenho alguns casos que são, assim, são até o contrário. Tem muito homem que não aceita o fim da relação. Não aceita de forma alguma. Sim, não, isso assim, Não aceita, mas eu entendo o que você está falando, realmente, assim, acho que existe um período mas aí maior. Entra um pouquinho a questão de narcisismo, às vezes? Eu acho que entra uma questão de possessividade no sentido de que não aceita que uma decisão seja tomada por ele. Então, eu tenho um caso que, nossa, já era. Não tem bens, não tem filhos, não tem nada. Era para ser um divórcio amigável, muito tranquilo. O rapaz simplesmente não aceita. Então, toda vez que ela ia propor o divórcio amigável, mas espera até tal coisa. Mas meu pai, minha mãe, meu cachorro. Um dia eu virei pra ela assim: olha, ele nunca vai te dar esse divórcio. A gente tem que, infelizmente, você vai ter que entrar com um litigioso. E aí a gente teve que entrar com um litigioso por um divórcio que não tem bens, não tem filhos, não tem nada, mas ele não aceitava e não vai aceitar. E é caro o divórcio na França? Depende do que você tem. Se você tem bens imóveis, isso encarece bastante, porque aí tem que passar pelo notário para ele fazer o projeto de liquidação, avaliação dos bens. Existe uma parcela, né, uma taxa que você vai ter que pagar depois para o imposto, quando houver a divisão, a liquidação do regime patrimonial. Então, se você tem bens, principalmente bens imóveis, pode acabar ficando um pouco caro. E se for um divórcio consensual, que os dois estão de acordo, que não tem bens e nem filhos? Aí é bem mais tranquilo. Aí os gastos são os honorários do advogado e a taxa de registro do notário, do notário que não é alta. Entendi. Basicamente isso. E agora vamos entrar na questão de filhos, né? Sim. Como que funciona essa questão? Tem diferença quando a mulher é casada e tem os filhos, e quando ela só mora junto e na hora de se separar, a questão de guarda, isso influencia ou não? Não, isso não influencia, tá? Os filhos tidos dentro de um casamento, fora de um casamento, ou mesmo até se a pessoa é casada e tem filho com outra, isso não influencia em nada para a criança. Algumas coisas que eu acho que é importante, quando o casal se separa, né, porque antes de ter um divórcio eles se separam, e quando não é casado eles só vão se separar mesmo. Sim. Então, enquanto o casal se separa, em tese, ambos os pais têm o mesmo direito sobre aquela criança. Então, em tese, eles têm que decidir em conjunto o que vai acontecer com aquela criança. E se um dos pais decide fazer de outra forma, então vamos supor, tem casos que a mãe acha que porque é mãe tem direito de pegar a criança e simplesmente desaparecer. Não pode, vocês não podem sair se vocês têm filho com um europeu, e a criança nasceu aqui, não entra nessa de vou pro Brasil e não voltar, não. Não, e mesmo se a criança tiver nascido no Brasil. Se vocês já estão morando aqui na França há algum tempo, mais de um ano principalmente, o que acontece? Quando o juiz vai tomar uma decisão, ele decide com base no que a gente chama de um interesse superior da criança. Isso é em qualquer, bom, não vou dizer qualquer lugar do mundo, mas em todos os lugares do mundo que eu conheço. Uhum. Então, Brasil, Europa, Estados Unidos, a gente leva em consideração o interesse superior dessa criança. E geralmente se entende que o interesse superior da criança é que a vida dela não seja perturbada. Então, a ideia é que, se a criança já está aqui na França, mora aqui na França, os amiguinhos estão aqui na França, vai na creche aqui na França, o médico dela está aqui na França, ela está acostumada com um bairro tal, com uma cidade tal, a ideia vai ser
interromper o mínimo, mudar o mínimo da vida dessa criança. Então, ainda que a criança seja brasileira, não tenha dois pais brasileiros que estão morando aqui há 2 anos, o juiz vai dar preferência para quem ficar aqui na França, para ficar com essa criança aqui na França, para essa criança não ter que se reorganizar, se acostumar com uma nova sociedade, uma nova língua, nada. Se um dos pais volta para o Brasil, chega lá e denuncia falando, eu vim embora porque o visto expirou, a minha ex-mulher quis ficar lá com os meus filhos continuam na França, eu quero dar parte por sequestro. Então isso não existe, porque a criança já está adaptada aqui. Não. É só no caso contrário, vamos supor, eles estão aqui e aí eu pego essa criança, volto com ela para o Brasil, o pai ou a mãe que ficou aqui na França que vai dar parte do sequestro. O Brasil e a França fazem parte do acordo de Haia, então o Brasil vai colaborar para enviar, porque as pessoas, o Brasil não deporta seus nacionais. Não é deportação. Não é deportação. É reintegração, né? Eles estão reenviando essa criança para o pai ou a mãe que tem a guarda. Então existe um acordo. Então essa história de Brasil não deporta nacionais, deportar não tem nada a ver com rapto internacional de menores. É outra coisa. Então o Brasil vai cooperar e vai colaborar para enviar essa criança de volta para a França. E é super importante, se você se separa do seu companheiro, fazer logo a guarda, né? É muito importante, porque acontece muito de às vezes o pai ou a mãe estão fazendo ali uma guarda alternada, uma semana com você, uma semana comigo, e tá indo tudo bem. E aí, sei lá, um dia o pai arruma uma namorada e a mãe fica com ciúmes, porque ainda não aceitou o final do relacionamento e não vai mais dar a criança. Não vou mais dar a criança vai ficar comigo. E aí esse pai vai na polícia e ele fala, minha ex não me devolve as crianças. E a polícia vai falar pra ele, você tem uma decisão de justiça? E ele vai falar, não. E a polícia vai responder, então não tem nada que eu possa fazer. Entendi. Entendeu? Então eu falo, mesmo para pais e mães que estão de acordo com tudo, é bem importante vocês já entrarem e homologarem esse acordo em justiça, porque se um dia alguém mudar de ideia, você tem como ir na polícia e falar, essa criança tinha que estar comigo. E aí a polícia vai lá para te ajudar a recuperar a criança. Outra coisa, a mãe brasileira refez sua vida aqui na França, conseguiu a guarda lá no Brasil, veio para cá com as crianças, chegou aqui, se casou com um europeu, a guarda é dela. O juiz lá no Brasil fala assim, olha, você precisa enviar essas crianças nas férias para poder ficar com o pai no Brasil. Uhum. A criança cresce, se torna um pouquinho mais adolescente, ali pelos seus 11, 12 anos, já começa, né, a dizer, não quero mais ir para o Brasil, a minha vida está aqui, nas férias eu quero ir para a montanha, com a escola, alguma coisa desse tipo. Isso configura alguma coisa assim, ou do juiz falar, não, vai ter que pegar essa criança à força, alguma coisa assim? É uma situação complicada, porque é importante que não fique caracterizado que a mãe está fazendo obstáculo aos direitos de visita e guarda do pai. Né? Uhum. Então, às vezes, é o caso de entrar com um novo processo na vara de família para falar para o juiz. Ou lá? A vara de família competente é sempre a vara em que a criança está morando. Então, se as crianças estão morando aqui, vai ser aqui. Ainda que a decisão antiga seja do juiz brasileiro. Entendi. Então, por exemplo, poderia ser o caso de entrarmos com um novo processo aqui na França, para que, dessa vez, ouvindo o interesse dessa criança que já mudou e é um adolescente, o que ele gostaria de fazer, talvez reduzir a quantidade de tempo, a quantidade de vezes que ele vai para o Brasil, ou talvez esse pai que ficou no Brasil vir para cá, ao invés da criança ir. Ao invés da criança ir. Então, seria o caso da gente tentar ou por um acordo, porque às vezes com simplesmente uma mediação, os pais e esse adolescente conseguem chegar num acordo de como eles vão querer exercer essa guarda, ou então, se não conseguir chegar num acordo, aí entrar perante o juiz para que haja uma nova regulamentação da guarda de acordo com essa nova necessidade do menor de idade. Entendi. E para a gente finalizar, a gente vai falar sobre algo muito importante, que é o direito da criança aqui na França. Como que fica essa questão? Por exemplo, para quem não sabe, a educação na França ela é obrigatória, não é opcional. Você tem obrigação de matricular seu filho dos 3 anos até os 16. Então, assim, não tem essa. É pequenininho, não quero, tô com pena. Ele não fala francês, alguém vai... Você escolheu a França para morar, você tem que inscrever essa criança na escola, né? E outros direitos, você tem que levar no médico, você tem que fazer acompanhamento, você tem que dar as vacinas,
não é opcional, se você é anti-vacina, alguma coisa desse tipo. Como que a justiça, o Ministério Público, eu não sei quem é que olha por isso, o serviço social entra na jogada. Fala um pouquinho sobre isso, os perigos que tem de você achar que aqui você pode fazer o que você quiser porque é seu filho. Não, aqui a França as coisas não funcionam dessa forma. Não é porque o filho é seu que você pode fazer o que você quiser com o seu filho. Existe toda uma proteção aí social da criança. Então vamos supor, por exemplo, esse caso aí que a Carla falou. Meu filho tem 3 anos, mas eu tô em casa, não quero ter que levar ele na escolinha porque é muito novinho, vai ficar doente. Não interessa pra França. E eu não vou escrever. Bom, aí o que pode acontecer os serviços sociais, eles podem ser envolvidos, tá? Se eventualmente eles descobrirem que essa criança não está sendo escolarizada, vocês podem ir parar perante o juiz das crianças, né, juge des enfants, que pode prever uma série de medidas para que essa criança tenha os direitos respeitados. Inclusive, você pode vir a perder a guarda dessa criança. Geralmente é temporário, eles podem colocar, por exemplo, uma família d'accueil, até aos poucos irem reconstruindo essa relação de uma forma que a gente tenha certeza que os direitos dessa criança vão ser respeitados, uma vez que a assistente social, né, se envolve para recuperar a guarda da criança. É um processo longo. Às vezes você até recupera a guarda da criança, mas vai ter sempre ali aquele suivi da... Exatamente. Eles ficam indo na sua casa, ficam fazendo visita, ficam conferindo que você tá... Sua vida vira... Você fica vigiada. Ainda mais se for situação irregular, aí fica um pouquinho pior, porque o farol fica sobre você, né? E assim, aqui na França, o que você falou é muito correto. Esse filho, ele não é seu, ele é da sociedade, ele é um ser humano com direitos que tem que ser protegidos e que tem que ser respeitados. Então essa história de filho é meu, eu faço o que eu quiser, aqui na França não existe. Não funciona. Se você é dessa opinião, eu não te recomendo vir pra cá, porque... vai ter problema. E outra coisa também que eu queria falar é sobre faltas na escola. Muito bom que você falou isso, eu ia falar e eu esqueci. Porque a gente tem esse costume de, é pequenininho, se perder uma aula e a gente vai pro Brasil, perde 2 semanas de aula, tá no prézinho. Não, aqui não funciona assim, pessoal. Vai ter assistente social envolvida de novo, se tiver tendo muita falta. E multa. Eles podem, no primeiro momento, óbvio, eles vão entrar em contato para saber o que está acontecendo e tudo mais, mas você pode chegar ao ponto, né, de ter esse acompanhamento. Se tiver muita falta também, a perda da guarda pode ser possível, né, então desde do maternalzinho, infelizmente já não dá mais para ficar faltando com criança na escola aqui. Entre 3 e 16 anos não dá mole, gente, tem que respeitar. Você escolheu a França para morar, você tem que respeitar a legislação do país, não tem o que fazer, entendeu? E o Ministério da Educação, ele é chato, hein? Meu Deus do céu, eles são complicados. Então assim, tem que andar muito na linha para não ter problema e não chegar as vias de fato de você ter aí o seu filho enviado a uma família de accueil, que imagina, se você já não quer mandar ele para a escola porque você tem medo, imagina ele morar com outra pessoa. Então assim, né, tem que fazer atenção com a criança aqui. Sim, aqui é bem importante, né, então é bom você se informar, conversar, se você é estrangeiro, não tem acesso, a Carla tá aqui que presta também esse tipo de serviço de auxílio com a questão da escola, conversar na escola, conversar até com assistente social, tentar se informar para evitar qualquer tipo de situação dessa forma. Gente, e tem que vacinar as crianças, tá? Não é opcional. Aqui existe um calendário de vacinação que é um pouquinho diferente do Brasil. Tem vacinas no Brasil que a gente só dá na criança, desculpa, quando ela é bebezinha, que é tipo a BCG e depois a tríplice viral. E aqui ela já entra a cada 2 anos, a cada 3 anos. Tem uma diferença. Então, assim, você que veio com o filho do Brasil para cá, tem que trazer a caderneta de vacinação dele. Ele não pode ser matriculado antes de você passar no Médecin Généraliste, para ele poder validar essa caderneta, e quase 100% das crianças tem que tomar essa vacina, que no Brasil a gente não dá. Entendeu? Então, assim, tem que ficar muito esperto se você tem filho e que você quer ficar aqui na França, senão
Senão vai ter que contratar a doutora Isadora, vai ser um chororô danado. Não, gente, por favor. Mas, assim, a gente também não quer fazer terrorismo. Óbvio, você seguindo as regras aqui direitinho, não tem por que a França se envolver. Exato, mas a França ela é muito mãe para as crianças, sim, né? Sim. Tem uma proteção social aí da criança que é bem interessante, eu acho. Exato. Eu, quando decidi imigrar, eu escolhi a França pela questão da educação. Foi 90% da minha decisão foi para a educação, e eu não me arrependo em nenhum momento, porque eu percebi que mesmo, eu pensava assim, eu vim sozinha com a Lorena, eu pensava, meu Deus, se eu morrer, ela vai ficar aqui sozinha. Depois eu vi que existe todo um acolhimento. Sim. Na verdade, assim, o acolhimento da França com crianças, ele é bem legal. Eu trabalho menos com essa parte, né, enfim, mas eu tenho casos também de muitas crianças porque, infelizmente, a gente sabe que ainda existem países em que a criança ela não é protegida, existe o casamento de crianças menores de idade, existe uma série de abusos, e já me chegaram casos de crianças que um dos membros da família teve pena dessa criança, pegou a criança, deu um jeito de trazer essa criança para a França, falou agora tá aí na a Z vai tomar conta, porque é melhor do que se tivesse ficado no país, e a criança ficou aqui e realmente, né, teve, óbvio que é um sistema falho, como em todo lugar, mas pelo menos tem uma proteção, tem um certo cuidado, tem um direcionamento. Quando essa criança vai ficando ali maior de idade, eles colocam para fazer cursos profissionalizantes, para ter uma integração profissional. Então, a França, com todos os defeitos que tem, nesse sentido, eu acho que em termos de criança, eles tentam fazer o melhor trabalho que eles podem. É bem interessante, sim. Exato. Bom, deu 31 minutos, vamos parando por aqui, porque senão fica muito longo, mas eu e doutora Isadora, a gente tem uma parceria muito legal, então assim, sempre vocês vão ver a gente junta, batendo papo, fazendo live, fazendo vídeo, e depois a gente grava um outro com um outro assunto, que a gente vê que é importante, né? Desculpa, o importante é a gente mostrar para a população, principalmente para a população brasileira ou que fala a língua portuguesa, quais são os direitos, como ela pode acessar e os deveres. Sim. É tudo, né? Sim. Obrigada. Obrigada a Foi você, ótimo. Carla. Muito obrigada, pessoal. Espero que ajude vocês a ter um pouco mais de clareza sobre como as coisas funcionam por aqui. Com certeza. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Até tchau, a tchau, próxima. tchau.